Eu gostaria de seguir nessa manhã ministrando, creio que na mesma linha, na mesma temática que Deus já tem falado nesse lugar, o apóstolo Guerra tem ministrado nessa área, a respeito do efeito nocivo do espírito de religiosidade e das tradições dentro da igreja. E eu gostaria de falar hoje sobre um assunto muito importante que muitas vezes nós não temos o entendimento correto: a verdade e a mentira. Fala para quem está do teu lado, verdade e mentira. Se nós não entendemos corretamente o que é verdade e o que é mentira, você pode estar vivendo uma mentira achando que é verdade. É verdade. Repita comigo: a verdade e a mentira são duas pessoas. É mais do que um sistema de crença. Verdade e mentira dizem respeito, apontam para duas pessoas. Todas as vezes que nós falamos de verdade, nós estamos apontando para Cristo. Todas as vezes que nós falamos da mentira, nós estamos falando de Adão e da natureza adâmica. Cristo, ele carrega dentro de si toda a revelação do Pai, que é a verdade. Adão carrega dentro de si tudo aquilo que ele comeu no início, que é a vontade do diabo, que é chamado de pai da mentira. Preste atenção no que eu vou estar te dizendo nessa manhã, porque pode ser que isso seja completamente libertador para a tua maneira de ver todo mundo à sua volta, inclusive a sua própria vida. Quando nós entendemos o que aconteceu no jardim, quando nós entendemos que Deus criou o homem para viver na verdade, e colocou diante dele a primeira analogia que Deus dá de Cristo em toda a palavra, em toda a Bíblia, em todo Logos, em toda a revelação escrita. A primeira vez que você vê falar de algo, sempre Deus está estabelecendo um fundamento. E a primeira vez que você vê Deus falando de Cristo é através da analogia à árvore da vida. Então, se Deus aponta Cristo como árvore da vida, Deus está nos apontando que Ele desejava que o homem conhecesse o seu filho como o alimento. E depois, você conhece a história, quando Adão compra a mentira de Satanás e toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a ter toda uma visão do mundo deturpada. Ele começa a ter toda uma visão da vida distorcida. Então aquilo que era para ser vida, que era Cristo, passa e se transforma numa visão pessoal de um homem caído e distante de Deus. Preste atenção, meu irmão, a árvore do conhecimento do bem e do mal passou a fazer parte da natureza do homem, que é a natureza adâmica, e isso permeou por toda a humanidade, até os dias de hoje. Os homens que não têm, as pessoas que não carregam a Cristo, que não têm que não nasceram do Espírito, elas são governadas por uma natureza adâmica, que ainda está presa à mesma raiz que a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se a árvore da vida apontava para Cristo, a árvore do conhecimento é uma árvore que nos dá o entendimento de uma vida apartada de Deus. A vida centrada no eu, todo o humanismo, todo o pensamento grego está todo fundamentado na árvore do conhecimento do bem e do mal. E é mais do que um sistema de crença. É mais do que você falar eu acho isso ou eu acho aquilo. É uma completa distorção da realidade. Porque Deus chamou o homem não só para governar, mas para nomear as coisas. A gente às vezes acha que o homem ficava chamando, isso aqui vai ser girafa, isso aqui vai ser a zebra, isso aqui é o cavalinho. Não, era mais do que isso. Nomear era dar função, era atribuir destino. Então, quando o homem, com a sua natureza caída, recebeu um comando de Deus, ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, mas não mais pela ótica de Deus, pela sua ótica distorcida da realidade. Então, o homem começa a dar nome a algumas coisas. Ele começa a chamar amor e a atribuir ao amor, através da sua visão distorcida, ele começa a falar, amor é isso. Ele começa a olhar e falar assim, vida com Deus é isso. Eu tenho que construir algo para chegar diante de Deus. Babel é só o símbolo de um homem
com o seu pensamento e a sua visão do mundo distorcida, tentando produzir algo para Deus. E todos esses atributos distorcidos começaram a fazer parte da vida do homem, e eles começaram a envolver o homem de uma tal forma que o homem não conseguiu mais, porque geração pós geração, nascendo debaixo de uma natureza que foi distorcida, que foi corrompida, o homem passou a ter um distanciamento cada dia maior daquilo que de fato é a verdade. E o que nós vemos que hoje em dia, dentro da igreja, muitas pessoas têm atribuído a grandes mentiras aquilo que é uma verdade, e a pior mentira que existe é aquilo que você toma como sua verdade. Quando você crê numa verdade, e essa verdade de fato é uma mentira, isso é um problema, porque ela ocupou um espaço. Ou seja, o desconhecimento é menos nocivo do que a imaginação, porque quando você tem uma área que você não conhece, você tem um vazio. Quando você tem uma área que você imagina como seja, é sinal que ela foi preenchida por uma mentira. A imaginação, ela é mais perigosa na vida do homem do que o desconhecimento, porque a imaginação, ela dá luz à mentira, ela dá luz a um ponto de vista que nasce da sua natureza caída. Então você não entende o que é Cristo, mas você começa a atribuir a Cristo uma imagem da qual a sua cabeça, a sua mente, a sua natureza adâmica começa a apontar. Você quer ver o que eu estou te falando, uma linguagem bastante simples? Tem um jornalista, tem um programa na rádio, na Jovem Pan, chama Reinaldo Azevedo. Alguém já ouviu falar desse cara? E eu gosto muito de ouvir ele. Tem um programa que chama Os Pingos nos Is, na Pan. Eu gosto muito de ouvir eles. Todos os dias que eu posso, estou no carro, eu estou ouvindo esse cara. E eu fui criando na minha cabeça, ouvindo ele na rádio, uma imagem desse cara. Nossa, esse cara é engraçado, cara, o jeito que ele fala. E eu tinha uma imagem dele na minha cabeça, totalmente assim. Eu falei assim, o Reinaldo Azevedo é assim, cara. O dia que eu vi ele na televisão, eu fiquei tão decepcionado. Ele não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Ele não tinha nada a ver com o que eu imaginei. Era um cara completamente diferente. Mas daí eu fiquei pensando assim, da onde que eu tirei essa imagem na minha cabeça? É porque você começa a imaginar quando você não conhece. Você começa a imaginar. Eu me lembro quando ainda, antes de me converter, eu tinha 19 anos. Tinha começado o meu primeiro estágio na faculdade em Campinas. E eu fui trabalhar numa obra muito grande, uma construção numa indústria. E todas as vezes que eu precisava fazer uma ligação do canteiro de obra, eu tinha que pedir a ligação para telefonista da indústria. E eu falava com aquela mulher todo dia, porque eu tinha que fazer ligação todo dia. A mesma coisa. Ela assim, bom dia, Cristiano. E fazia uma voz assim, nossa, essa mulher deve ser muito bonita, né? E eu criava uma imagem na minha cabeça, assim, nossa, eu imaginava ela na minha cabeça, na minha mente, ouvindo ela todo dia. Eu falei assim, essa mulher deve ter seus 30, 40 anos, ela tem uma voz de uma mulher mais velha. Eu imaginava ela loira, imaginava ela bonita, elegante, vestida como alguém que trabalha numa indústria e tal. Meu irmão, o dia que eu tive que ir lá na recepção e cruzei com a mulher, eu levei um susto. Era uma senhora, cara, de mais de 60 anos, bem cheinha, né? E ela falou com a mesma voz, oi, você é o Cristiano? Eu falei, meu Deus do céu. Eu não podia esconder a minha decepção. E ela olhava para minha cara, e eu pensava assim, meu Deus, eu pensava outra coisa totalmente diferente. A nossa imaginação é uma loucura. Porque quando você não conhece a verdade, quando não tem luz, a imaginação te leva a situações que não tem nada a ver com a realidade. E é isso que a religião produz. Ela produz algo que é fruto de imaginação e não a verdade de Cristo. Porque o maior problema do ser humano é que ele foi buscando substitutos para Cristo. E nós fomos substituindo dentro do contexto da igreja Cristo por várias outras situações. Então o nosso sistema de culto a Deus hoje é corrompido.
Porque o homem se distanciou de Cristo, e ao longo das últimas décadas ou dos últimos séculos, a igreja começou a criar tanta liturgia e tanta mistura, que hoje nós precisamos rever vários assuntos. Por isso que eu falo que nós estamos em dias de reforma. A maneira que nós oramos muitas vezes está equivocada. Nós oramos como se estivéssemos falando a um Deus exterior e não entendemos essa revelação do Cristo que habita em nós. Nós temos um momento de adoração onde os músicos se transformaram dentro da igreja em verdadeiro popstar, shows gospel. E a palavra de Deus nos aponta a adoração como tudo aquilo que você entrega a Deus. E a única coisa que Deus quer receber da igreja que de fato agrada a Ele é Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é a semente incorruptível dada pelo Pai. Ele lançou uma semente que é Cristo, para que Ele possa colher Cristo, e não para que Ele venha colher aquilo que a gente está a fim de dar. E a música começou a ocupar um papel na liturgia dos cultos que não existe na Bíblia. E nós temos uma responsabilidade com essa geração, de produzir uma reforma, de trazer um alinhamento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 12. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz a palavra: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Qual que é o grande problema? A palavra de Deus é incorruptível. Toda palavra é o próprio Cristo, porque a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando você lê a palavra, você está vendo atributos do próprio Filho de Deus. Agora, quando você não vê a palavra através da luz de Cristo, a palavra de Deus diz no Salmo 36, em tua luz vemos a luz. Repita comigo, em tua luz vemos a luz. Não tem jeito de você ter luz se não for através de Cristo. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. O Salmo 36 é um salmo profético. Em tua luz vemos a luz. Em tua luz, que é Cristo, nós vemos a luz. O salmista está falando assim, para que nós possamos ver o Senhor só através do teu Filho. Se a gente quer ter luz, se a gente quer ter uma visão liberta de todo o engano e da mentira, é só em Cristo. Então não tem como ler a palavra de Deus se não for com a mente de Cristo, se não for através de Cristo. Então quando a gente lê esse texto de Romanos 12, 12, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é a esperança? O que é tribulação? O que é oração? Se esses conceitos estão misturados pela mentira, você não vai entender o que Paulo está escrevendo a Romanos. Você vai tentar trazer isso para a tua realidade. Eu tenho que ter paciência no meio dos problemas que eu estou passando e permanecer. Paulo está falando de algo claro aqui. A palavra tribulação dentro de Romanos 12, 12, ela significa, a palavra tribulação por si só, ela significa tudo fora de controle. Repita comigo, tudo fora de controle. Paulo está dizendo aos romanos, olha, a hora que tiver tudo fora de controle, tenham paciência. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, a hora que tiver tudo fora de controle, fica de boa aí. Porque a hora que está tudo fora de controle na sua vida, o que bate na tua vida? Desespero. Quando tudo, preste atenção no que eu estou falando e traz isso para a tua realidade. Quando as coisas que você tem domínio, que você tem governo, que você sabe como funcionam, você perde o controle disso. Quantos aqui já passaram por isso? Um problema de saúde que você não tem como reagir, não tem o que você faça que resolva. Uma situação financeira que por mais que você queira, você não tem mais o controle. Você perdeu o domínio das suas finanças, saiu da tua mão. Você é acusado, você é criticado, você é julgado, mas você não tem como resolver. Quando as situações batem à tua porta, uma situação de desespero, perdeu o controle, o que Paulo fala aos romanos? Tenham paciência. Por que Paulo fala, tenham paciência? Porque quando ele está falando de tribulação, ele está falando de perder o controle. E quando Deus olha para as nossas vidas e vê a perda de controle, Ele vê uma grande oportunidade de alinhamento.
Porque quando nós perdemos o controle, é sinal que Ele assume o controle. Não dá para você caminhar com o Senhor e querer continuar tendo controle sobre a tua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ou você tem o controle, ou Deus tem o controle. Não tem jeito. Quantos de nós temos feito orações que Deus olha e fala assim: não estou entendendo qual que é a sua. Você fala que entregou sua vida para mim, que você se rendeu a mim, mas quando eu quero tomar o controle você fica desesperado. Orações que estão embaçadas por causa de uma visão fundamentada na mentira. A mentira, preste atenção, a mentira é mais nociva na tua vida do que você imagina, porque a mentira, como eu falei, é mais do que um sistema de crença, é mais do que não falar uma coisa que não é verdade, é um sistema distorcido que muda completamente a tua visão do mundo. Você enxerga tudo diferente, você cria a sua própria concepção das coisas. Como eu falei, a palavra amor hoje é extremamente mal utilizada na Bíblia. Se eu não atendo às tuas expectativas, eu não te amo. Se eu não faço carinho na tua cabeça e não te abraço, eu não te amo. Se o pastor não faz uma visita na sua casa, ele é um pastor que não é amoroso. Da onde nós criamos esse sistema que mostra que amor é isso? Isso é a natureza adâmica nos apontando amor, dando nome ao amor. É Adão falando, amor é isso. Agora vai em Cristo e olha amor através da visão de Cristo. E você vai ver que você de fato vai trazer luz a conceitos que estão distorcidos na sua vida. A tribulação é uma dessas palavras. E eu creio que nós estamos hoje como nação passando um momento de tribulação. E isso é muito bom, porque Deus está arrancando o controle das nossas mãos para retomar o controle sobre essa nação. Quando um país passa por tribulação, significa que Deus está produzindo alinhamento. E quando Deus produz alinhamento, a primeira coisa que Ele ora sobre a face da terra é a igreja. Porque quando a igreja está alinhada, todas as outras coisas entram no lugar. Nós estamos passando por um problema econômico que não é a raiz dos problemas. O problema econômico é só a tribulação que Deus está utilizando para tirar o controle das nossas mãos. Eu tenho conversado com muitos líderes, ministros, pastores, e tem muita gente se abrindo para rever os seus conceitos ou seus preconceitos por causa dessa tribulação, porque estão perdendo o controle. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eu queria ler só essa parte. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E eu quero te pedir uma coisa. Você que é homem e mulher de Deus nesse lugar, que olha para a tua vida quando você examina a si mesmo e fala assim: eu estou em paz, eu sei que a minha vida está tranquila e favorável. Eu queria que você se desarmasse dessa opinião sobre você mesmo, para que você possa de fato permitir que Deus mostre a você se não tem nada na tua vida aonde você trocou a verdade de Deus por mentira. Se não tem nenhuma área na tua vida onde a verdade de Deus para a tua vida foi substituída por uma mentira. A primeira coisa que você tem e você precisa para conseguir enxergar isso é descer da plataforma do isso eu já sei. O que ele está falando aí eu já sei. Reino de Deus, Jesus habita em mim. A gente fala para as crianças em salinha de escola dominical como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, o Papai do Céu mora dentro de você. E cada um de nós quando fala isso não consegue ter a dimensão do que é isso, porque isso foi ensinado. E a maior estratégia do diabo é camuflar a verdade de Deus através de uma visão adâmica. Porque daí você fala disso como quem está falando: você quer banana ou quer maçã? Papai do Céu mora em você.
E daí quando você pega alguém que está num problema terrível, você fala, fica tranquilo, irmão, Cristo habita em ti. Não, pastor, não é isso que eu quero ouvir, não. Eu quero uma solução para o meu problema, mas todos os problemas, todas as soluções, tudo se resume a uma coisa: Cristo habita em ti. A mentira não trata daquilo que você pensa ou faz, trata de quem você é. A mentira é um homem, assim como a verdade é um homem, porque a mentira aponta para Adão, assim como a verdade aponta para Cristo. E a mentira tem um efeito devastador, porque ela toca áreas profundas do coração humano. Ela contamina para sempre a tua alma. Ela contamina para sempre a alma do homem natural. E isso se torna o centro através do qual o homem tem a perspectiva de toda a realidade, através de uma mentira, só que agora uma visão distorcida, onde o homem consegue encontrar propósito, onde o homem consegue encontrar valor, onde o homem consegue encontrar vida, apartado de Deus. É esse o grande perigo da mentira que nasceu lá no jardim. Você consegue criar um sistema enganoso, onde você acha propósito, onde você acha justificativa para os teus erros, onde você acha conforto para a tua alma, a parte de Deus. E isso é a maior mentira do inferno. E a religião, ela propaga isso, e as igrejas evangélicas estão cheias disso. Sistemas, metodologias de crescimento. Você frequenta uma célula, você chapa num louvor, mas você não tem a revelação de Cristo, então você está vivendo uma mentira. E essa mentira, ela dita toda a realidade à tua volta. Você está vivendo uma mentira dentro da igreja. Sabe quando Adão caiu e se escondeu atrás de uma moita? Aquela cena ridícula, aquela cena patética, se esconder de Deus atrás de uma moita. É assim que muitas pessoas estão dentro das igrejas, vivendo uma mentira e achando que conseguem se esconder atrás de uma moita. E o duro é quando essa moita começa a se tornar uma verdade. Não, ninguém está me vendo mesmo. Eu consigo ter paz, eu consigo ter alegria. Quantas pessoas eu vi saindo e deixando a igreja, em nome de uma verdade pessoal. Eu não concordo muito com esse sistema, eu consigo ter vida com Deus fora do corpo. Daí começa a ouvir um amigo aqui, começa a ouvir um outro amigo ali, daí quando você vê, esse cara está fora. Está um membro mutilado, mas acredita que tem vida, porque aquilo entrou, a mentira entrou como foi concebida como uma natureza que deu à luz a um pensamento. Então ele começa a acreditar piamente naquilo. Não, eu posso ter vida com Deus, eu tenho meu lugar secreto, eu entro em oração, eu vivo a palavra, e começa a achar vários substitutos e várias justificativas para respaldar essa mentira. O centro de toda mentira foi o que Satanás vendeu para Adão, e ele acreditou. Olha, existe vida, você pode ser independente de Deus, existe vida sem ser árvore da vida. Come dessa aqui para você ver. Mas dessa aí foi a única que Deus falou para eu não comer. Ele falou para você não comer, porque daí você vai ser igual a ele, cara. Você consegue ter vida sem ele, não tem que ter essa dependência de Deus. Olha só os dois cenários. Deus fala assim: você tem que experimentar de Cristo como um alimento, você depende disso para viver, você depende disso para ser sua fonte de vida. E o diabo fala o quê? Não, você não precisa disso como fonte de vida, você consegue tocar a sua vida sozinho. O humanismo, o centro das coisas no homem. Eu consigo, eu faço do meu jeito. Isso é muito mais profundo do que uma crença. É uma raiz, é uma natureza, onde o homem se torna o centro. Você não vê mais o mundo através da ótica de Cristo, você vê o mundo através da tua visão. Você é o centro do universo. A igreja tem que existir para me atender nas minhas necessidades. E o homem começa, através dessa visão distorcida, a medir, a colocar valor. Ele segue nomeando as coisas.
Então, o que são pessoas relevantes na minha vida? Quem são as pessoas de relevância na minha vida? São as pessoas que podem me trazer algum benefício. Mas quem disse isso? A minha natureza caída. E daí aquilo que Deus estabelece como conexão espiritual, nós traduzimos na nossa mente distorcida como ponte para o sucesso gospel. Deixa eu me aproximar do Alê, porque o Alê é lá do Bola, daí eu vou ter acesso ao Bola, eu vou pregar nas igrejas. E virou um mercado gospel. Algumas amizades que começam a ser geradas por interesse, fruto de um coração contaminado, porque o homem passou a entender sucesso como como resultado e não como fruto. O que eu produzo, o que eu apresento, o que eu mostro para a sociedade, não o que eu mostro para Deus. O meu conceito está distorcido, a minha visão está corrompida. O que é algo bom? Produz algo bom para mim, então é bom. É bom eu estar com ele, porque eu dou risada junto. Produziu algo bom para mim, é o meu conceito do que é bom. Começam a ser verdadeiras as medidas que eu desejo que sejam reais. Então eu começo a chamar de verdade aquilo que eu quero que seja real. Começa a se tornar grande algo que eu quero que produza resultado. Mas o reino de Deus não tem nada a ver com isso. No reino de Deus o maior é o menor. No reino de Deus quem dá é aquele que recebe. No reino de Deus aquele que é o último é o primeiro. Mas a nossa concepção distorcida da vida nos faz enxergar tudo de maneira equivocada. E daí você questiona Deus porque as coisas não vão bem na sua vida. Agora eu te pergunto, o que é ir bem? É as coisas estarem do jeito que você gostaria que estivesse? Eu quero te dizer uma coisa, as coisas vão bem na tua vida quando elas estão no controle de Deus e não no teu controle. E a gente segue com a mente carnal tentando explicar assuntos espirituais. E a Bíblia diz em Romanos 8,7 que quando uma mente carnal explica assunto espiritual, isso se torna inimizade contra Deus. Assuntos como salvação, que a gente resume a salvação, alguém levantar a mão, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. E a gente acha que salvação é isso, cumprir meu papel como igreja. Meu amigo foi na igreja e levantou a mão para Jesus. O cara nem sabe o que ele orou. Ele foi empurrado por nós. A igreja começa a bater palma. Que alegria, você aceitou Jesus. O cara nem sabe o que fez. E esse é o nosso conceito de salvação hoje. As pessoas estão sendo salvas. A minha igreja está cheia. Você está vivendo uma mentira. Tem um montão de gente morrendo espiritualmente dentro das nossas igrejas. Santificação, que é um assunto mais distorcido do que santificação. A gente concebe santificação como algo de fora para dentro. É o quanto eu oro, é o quanto eu jejuo, é o quanto eu me coloco de joelho, é o quanto eu faço cara de espiritual. São as boas ações que eu faço que me santificam. Não, o que nos santifica foi a obra da cruz e foi um ato perfeito, consumado. Meus irmãos, nós precisamos reinterpretar à luz de Cristo todos os nossos conceitos bíblicos. O novo pacto. Essa semana eu estava conversando com o Cris, a gente pirava. Cara, quando a gente começa a falar de novo pacto, as pessoas olham e falam assim, cara, esse assunto, esse tema é legal. Novo pacto não é mais um assunto, novo pacto não é mais um tema na igreja, novo pacto é a realidade de Cristo quando é gerada no teu espírito. Novo pacto não está no patamar de outros assuntos. Não é mais um assunto interessante. Novo pacto é a libertação da natureza adâmica para uma nova vida em Cristo. É a consumação de toda a promessa dos profetas do Antigo Testamento. É a consumação de tudo em Cristo, que nós como igreja não conseguimos entender e conceber, porque a nossa natureza adâmica ainda continua governando a nossa forma de ver a vida.
O novo pacto, à luz de Cristo, começa a produzir uma redefinição da nossa maneira de pensar, de conceber o homem e o mundo à nossa volta. O desconhecimento de Cristo produz um vazio que é um abismo, e a gente tenta preencher esse vazio com um montão de outros substitutos. Trazemos elementos judaizantes para dentro da igreja, trazemos interpretações pessoais para dentro da igreja, e daí quando você começa a trazer a verdade de Cristo, que é o centro, que é a vontade plena e perfeita de Deus, que é a esperança de glória, você começa a bater de frente com o sistema religioso. Quando eu falo de Cristo, eu não falo mais nada do que a coisa mais simples que se existe. Todo o Antigo Testamento apontava para isso. Mas se você fala isso hoje, você bate de frente com a religião, você bate de frente com as estruturas. Tem lugares que a nossa mensagem não é mais recebida, porque você destrói aquilo que foi construído pelo homem e está bom no seu lugar. A gente foi gradativamente arrancando o Espírito Santo de dentro da igreja e colocando alguns outros substitutos. Fica aí no cantinho que o senhor dá muito trabalho aqui. Deixa que eu tenho o comando, deixa que a liturgia não pode passar de tanto, são 2 louvores, são tantos. A gente engessou e falou: senhor, se o senhor quiser participar do meu culto, da minha igreja, o senhor mantenha a ordem aqui em casa, na minha casa, na minha igreja. E tem assuntos que são terríveis. Quando você vê a interpretação de Isaías 65, há uma concepção adâmica, é trágico. Quando Isaías 65, eu vou ler para vocês, versículo 16 em diante, diz assim: assim que aquele que se bendizer na terra se bendirá no Deus da verdade, aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá criança de poucos dias, nem velho que cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. A gente olha esse texto de Isaías 65, de novos céus e nova terra, e o que a igreja interpreta? O fim do mundo. Vai vir um tempo da eternidade que não vai haver mais choro. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Meu irmão, se você começa a entender a sequência disso, no versículo 25, o profeta fala assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, o pó será comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eu quero te perguntar, isso é literal ou é uma linguagem simbólica? Isso é literal ou simbólico? Quantos quadros você já viu pintado na igreja do cordeiro e do leão, do lobo e da ovelha comendo junto, palha? E a gente fala assim: isso vai acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias, quando Deus criar novos céus e nova terra. Isso é uma linguagem literal ou simbólica? Deus está falando com os judeus. O profeta Isaías está profetizando algo que depois Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele repete esse texto. Isso não era literal, isso era um assunto espiritual. Romanos 15, só estou na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 15 diz assim, versículo 8: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios. E daí no versículo 12 ele repete Isaías 65. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão.
Isaías estava mencionando o que iria acontecer nos dias de Atos, lá no capítulo 65. A salvação dos judeus, os novos céus e a nova terra, era fim de um ciclo, era fim do antigo pacto e o início de uma nova aliança, onde a figura do lobo, que era assim, a figura dos falsos profetas, e a figura das ovelhas, que era a figura do povo de Deus, eles poderiam sentar juntos e comer juntos. Está falando de duas figuras. Amém? Isaías estava falando de novos céus e nova terra, o lobo e o cordeiro. O que era isso? Você se lembra que Pedro tem uma visão onde ele podia comer todos os animais impuros? Por que Deus disse isso a Pedro? Porque o Senhor estava falando, os gentios eu purifiquei. Isso aqui era um tratamento com os judeus. Os novos céus e a nova terra eram uma nova realidade para a humanidade, onde não tinha mais raça, não tinha mais tribo, não tinha mais povo escolhido, mas nós passamos a ser o povo que carrega o Cristo, seja ele judeu, grego, romano. Era disso que se tratava. Uma visão distorcida. Nós temos visto as pessoas tentarem trazer a Bíblia, principalmente com o Antigo Testamento, para realidades da sua vida pessoal, produzindo verdadeiros desastres de interpretação. Quando a gente vê Deus libertando um povo do Egito, para levar esse povo a uma terra prometida, isso aqui também fala perfeitamente de Cristo. O homem sendo arrancado de Adão, para ser levado a Cristo. O homem ser arrancado de uma zona de conforto, de comodidade, que era o Egito, aonde mesmo como escravo, ele tinha alimentação, ainda como escravo, ele tinha a sua provisão, e Deus fala assim, não, eu vou te arrancar desse lugar de escravidão, mas eu vou te levar por um deserto, para que você aprenda a depender de mim. Uma das coisas que a tribulação produz na nossa vida, quando tiram as coisas de controle, é nos levar de um lugar de independência para um local de total dependência. Porque Cristo nunca vai ser tudo que você tem, a não ser que Ele chegue a ser tudo que lhe resta ser. Enquanto nós temos como homens a possibilidade de nos apoiar em outras coisas, nós nos apoiamos em muletas espirituais. E Cristo precisa se tornar a fonte de tudo. Foi assim que Ele se explica a samaritana, que se Ele se transformasse na fonte de tudo, na vida dela, do interior dela fluiriam rios de água viva. Mas nós, por causa de uma visão egoísta, distorcida e fundamentada na mentira, nós não queremos Cristo como fonte de água viva, nós queremos Cristo como uma represa. E ao invés de nós manifestarmos a Cristo, nós nos tornamos carcereiros de Cristo. Tem pessoas que estão aprisionando Cristo dentro de si. Ele é de acordo com a minha igreja, com a minha religião. E nós tomamos conta das denominações como se estivesse tomando conta de empresa. Eu não posso perder meu funcionário para aquela empresa. E tratamos as pessoas como quem trata gado. Acabou o tempo de cuidar de ovelha. A igreja é um lugar de pai e filhos. E eu quero te dizer mais. A paternidade que está sobre nós é algo delegado, porque o Pai de todas as coisas é o Senhor. Nós não somos donos de ninguém. Nós somos mordomos de Cristo, administramos tudo para Ele, tudo pertence a Ele. Eu confesso que quando você vai entendendo as coisas de Cristo, você começa a ficar com uma certa preguiça de meninice espiritual, de criancice espiritual. Esses dias eu estava já dormindo, e o Senhor me falou assim, acorda, o Senhor me falou assim, levanta e escreve uma palavra. E eu falei, qual palavra, Senhor? Ele falou, injustiça. Foi depois do culto de domingo. Quem pregou domingo agora foi o apóstolo L? Eu cheguei em casa, estava cansado, deitei na cama, já estava dormindo. O Senhor falou, escreve essa palavra injustiça. E eu levantei cansado, escrevi injustiça. E hoje,
Eu até estava falando assim, vendo o que Deus está fazendo, vendo o apóstolo Gary fluindo e Deus trazendo algo tão real. Eu estava pensando seriamente em não ministrar. Eu falei, deixa alguém pregar no meu lugar, não preciso pregar, eu não tinha nenhuma palavra pronta. O que eu estou falando aqui são coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração hoje cedo. Não tinha nada preparado. E daí o Senhor me falou, lembra que eu te falei domingo passado sobre injustiça? Eu quero que você solte essa palavra na igreja nessa manhã. Eu creio que tem muitas pessoas nessa manhã aqui que estão passando por um entendimento equivocado, enraizado na natureza adâmica, que está te prendendo nessa palavra injustiça. Porque assim como o amor, assim como a adoração, assim como a santificação e assim como tantos outros temas têm sido interpretados à luz de um pensamento próprio, a injustiça também é algo mal interpretado quando você não está em Cristo. E tem pessoas nesse lugar, nessa manhã, se sentindo injustiçadas. Se sentindo injustiçadas pela vida, se sentindo injustiçados muitas vezes pelo cônjuge, se sentindo injustiçados muitas vezes pelo próprio Deus. Tem gente aqui que está bicudo com Deus. Isso é injusto. E eu te pergunto, qual é o teu conceito de justiça? Eu queria que você me explicasse o que é justiça para você. Se eu te perguntasse, defina com as suas palavras justiça. Quantos se atreveriam a falar assim, esse conceito está limpo na minha mente, não está contaminado por Adão. Eu falo através da mente de Cristo, justiça é isso. Quantos estariam aptos a falar justiça dentro de uma visão cristocêntrica? Porque se você não sabe definir justiça, você não pode falar que você está sendo injustiçado. Amém? O que você pensa que é injustiça? Todas as vezes que você acha que tem razão, todas as vezes que você acha que caminha em verdade e se torna alvo de uma mentira, de acusações infundadas, de perseguições e de perdas que aos teus olhos você não era merecedor. E daí você solta essa frase, Deus, isso é injusto. Naquela oração extremamente almática e carnal, Deus, isso é injusto. Deus, o Senhor está vendo. Quantos já oraram assim? Ninguém. Isso só acontece na Verdade e Vida, lá em São Paulo. Aqui não tem gente que ora assim. Deus, o Senhor está vendo. O Senhor há de me justificar. Eu tenho até arrepio dessas orações. É muito difícil, meu irmão, quando a luz de Cristo, quando a revelação do que é o novo pacto, de que em Cristo se cumpriu toda, Deus julgou a aliança mosaica, Deus julgou as antigas alianças, Deus deu um fim, e em Cristo estabeleceu novos céus e nova terra, uma nova história, uma nova concepção, porque o machado foi colocado à raiz, toda a natureza adâmica, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi cortada em Cristo. Então nós recebemos uma nova natureza, uma nova capacidade de ver a vida através de Cristo. Por isso, quando nós experimentamos morrer com Ele, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E essa nova vida produz uma nova visão. Os nossos olhos espirituais se abrem e você começa a enxergar coisas como você não enxergava. E você começa a olhar a perda como uma oportunidade de se assemelhar a Cristo. E você começa a olhar os problemas e procura entender a mente de Cristo quando passava por problemas. E você olha a injustiça através do conceito de justiça. E eu te pergunto, quem é a nossa justiça? Gente, tudo é uma pessoa, não são conceitos. O reino de Deus é uma pessoa. A justiça é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Ele disse, eu sou amor. A verdade é uma pessoa.
Não são conceitos, meu irmão. Justiça é uma pessoa. Ele é a nossa justiça. Se você está em Cristo, você está justificado com Ele. Então não há injustiça. É muito difícil, mas é nesse momento onde você se sente injustiçado, onde você tem a oportunidade de estar mais perto da mente de Cristo, que é a morte para a opinião dos outros, para aquilo que seria o teu direito. Eu tenho direito, não é justo. Não, quando você está em Cristo, você perde os seus direitos, você abre mão dos seus direitos. Qual a justiça que existe de um homem sem pecado ir na cruz para pagar um preço que não era dele, era meu? Qual a justiça que existe nisso? Se você não entende isso, você nunca vai entender o que foi o sacrifício na cruz. Todas as vezes que depois que você entregou sua vida ao Senhor e caminhou em santidade e em verdade, as coisas não saíram na sua vida como você gostaria, você vai achar que foi injusto. Mas se você entende que a justiça é Cristo e que Ele foi um padrão de justiça, Ele tomou tudo que Ele não merecia, porque Ele nos deixou um padrão. Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse deve perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Esse é o nosso padrão de justiça. O reino de Deus não é um lugar onde você vem para ganhar, é onde você vem para perder. E a primeira coisa que você perde é o direito à sua vida. E eu não estou te falando de algo teórico, eu estou te falando de algo que Deus me ensinou na prática. Eu estou te falando de algo que eu aprendi no momento de maiores perdas na minha vida. Quando nós tomamos a decisão de abrir mão do nosso direito, de silenciar, de perdoar, de não nos defender, isso é um ato que manifesta a justiça de Deus sobre a nossa vida. Porque daí Ele pode se revelar a você como advogado, Ele pode se revelar a você como justo juiz, Ele pode te revelar a você como a sua proteção, Ele pode se revelar a você com todos os seus atributos. Mas quando você sai em sua defesa pessoal, você está falando: eu não acredito na sua justiça. Quando você sai na sua defesa pessoal, você está falando: isso é injusto, eu tenho que me defender. Porque o pensamento centrado no homem produz isso. Uma síndrome de reconhecimento. Eu tenho que ser reconhecido. Essa síndrome de reconhecimento também você pode dar o nome de fama, se você quiser. E tem pessoas que estão se tornando verdadeiros paranoicos por fama e por reconhecimento. Nesse tempo de rede social, então, e de megas igrejas, esse tema se tornou algo relevante para a gente parar para pensar. Babel foi um exemplo disso. Gênesis 11:4 diz: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. O princípio de Babel era a fama pessoal, reconhecimento de si mesmo. Igrejas que nascem dentro de um fundamento de Adão, querendo promover a si próprio, o seu nome, são verdadeiras Babéis no dia de hoje. Gênesis 12:2, Deus nos mostra um outro princípio: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Se tem alguém que pode promover o homem, esse alguém é o Senhor. No reino de Deus, toda promoção vem de Deus. Quando você tenta se promover, quando você se torna o centro, eu quero te dizer uma coisa: a tua concepção está equivocada. Você está vivendo uma mentira. Tem nome de que está vivo, mas está morto. É por isso que o espírito religioso odeia os profetas. A religião odeia os profetas, porque os profetas anunciam a verdade.
Os profetas não estão na igreja para te dizer: eis que te digo, tem uma esposa para você. Eis que te digo, o carro novo está chegando. O profeta está na igreja para trazer a verdade à luz, para apontar caminho, para dar destino, para apontar direção. Numa igreja profética, não tem moita onde você consiga se esconder. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: sai de trás da moita, meu irmão. Se você não sair por vontade própria, Deus vai te pegar aí. Deus vai te pegar aí. Vocês estão falando, tem gente que está com medo. Sai da moita aí. Senão a gente vai botar fogo nela. Eu não quero tomar muito tempo, eu só quero te dar um exemplo. Exemplo bem prático de como a mentira ela é nociva e como ela vai corroendo. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que estão rindo, estão brincando, eu conheço bem quando a pessoa está em mentira. Assim como o Gary falou que ele sente o cheiro de longe de feitiçaria, eu sinto o cheiro de longe de mentira. Eu sei quando uma pessoa está olhando na minha cara, falando uma mentira e achando que eu estou acreditando. Como diz o apóstolo, a cara de bobo é para uso próprio. E a gente faz aquela cara, é? É, irmão, tá tudo beleza, então não tem nada escondido. Então tá bom, né? Tem um montão de gente me olhando aqui que está atrás da moita. Não vou falar nada para você. Eu só quero te dar um exemplo de como a mentira ela é nociva. Como é importante que você traga as coisas à luz. Se existe um princípio através do qual Cristo começa a se revelar a você, é quando você decide caminhar na luz. Quantos aqui estão vivendo uma mentira? Não, se você está vivendo uma mentira, é sinal que a tua mente já está totalmente deturpada no teu conceito do que é verdade. A primeira coisa que você faz para conseguir pensar com a mente de Cristo é sair da mentira. Daí você acha que a mentira que você está vivendo não é prejudicial. É uma mentirinha branca. É uma mentirinha necessária. Vou contar uma história bobinha para vocês, mas só para ilustrar, para a gente finalizar. Essa semana eu completei 20 anos de namoro com a Leila, que a gente começou a namorar. E eu comecei a namorar a Leila, e ela era muito nova. E eu estava concluindo a minha faculdade, morava fora. E quando eu comecei a namorar com ela, para mim foi um choque dentro do relacionamento que eu estava acostumado. Ela não conversava muito, ela era bastante fria, a gente trocava poucas palavras e eu amava ir na casa dela e conversar com ela e com a Ana. Quando a gente completou agora, essa semana, 20 anos, a gente passou lá na casa dos meus sogros, né, do Hélio e da Ana, e eu estava fazendo uma declaração para minha sogra. Falei assim: olha tia, eu chamo ela de tia, né? Falei assim: se eu estou casado com a Leila hoje, ela deve também a você, porque eu gostava mais de conversar com você do que com ela. Ela não falava, daí a gente ia lá e eu ficava até altas horas conversando com o apóstolo Hélio, com a Ana. E era meio estranho para mim estar namorando uma menina que não conversava, que não falava. Mas eu amava ela. Era meio inexplicável, mas eu amava ela. E eu não sabia por que eu amava se a pessoa não falava comigo, me tratava meio fria. E daí, chegou até no começo do namoro, eu cheguei até a terminar com ela para pôr um medinho nela. Eu usava as estratégias que eu estava acostumado no mundo, né? Eu tinha acabado de me converter, sabe? Cru de tudo, não entendia nada. Eu falei: vou terminar para dar um susto, né? Eu falei: então o negócio é o seguinte, se você não mudar, é melhor a gente terminar aqui. Ela falou: tá bom, tá terminado. Saiu do carro, nem chorou, não saiu uma lágrima. Eu falei: ih, ferrou, deu tudo errado. Eu falei: pô, um cara mais velho, formado já, menininha de 15 anos tá me pondo no bolso, pô. E daí depois a gente acabou voltando. E o relacionamento continuou assim. E isso foi criando em mim uma tentativa de trazer ela para perto, de ver nela alguma expressão de preocupação, ou que de fato ela gostasse de mim. E eu comecei a contar algumas mentirinhas. Então ela me ligava em Campinas, eu falei assim: agora eu quero ver o que ela vai achar. Eu falei assim:
ela me ligava e falava assim, nossa, estou acabando de chegar, estava com umas amigas, uns amigos da faculdade em tal lugar, e não estava nada, estava em casa a tarde inteira. Ela falou, ah, beleza, ela nem aí. Daí eu ia voltar de Campinas para Taubaté, ela falou assim, aí como que foi? Ah, eu dei carona para fulana de tal, que era uma menina bonita, para ver se ela falou assim, nossa, você veio sozinho com a menina no carro? Ela falou, ah, que bom, ela nem ligava, cara. E eu fui contando várias mentiras que eu nunca tinha feito. Eu contei até para os homens no retiro dos homens, no dia que eu me converti, a minha mente foi completamente curada. Depois que eu comecei a namorar com a Leila, eu nunca mais olhei para outra mulher na minha vida. Estou falando isso de púlpito, olhando no teu olho. Nunca mais tive problema de pornografia na minha vida. Mas eu criava um montão de cenários para produzir nela algum tipo de ciúme. Mas dava tudo errado. Ela nunca esboçava uma atitude de ciúme, tipo assim, pô, Kiko, mas não tem muito sentido você estar carregando para uma menina sozinha no carro. Nada, ela não falava nada. E eu ficava mais nervoso ainda, falei, caramba, será que ela não gosta de mim? Porque o meu sistema aqui, adâmico, concebia o amor como uma necessidade de você proteger e guardar, senão você perde. Então, como ela não esboçava nenhuma coisa nesse sentido, eu tinha que produzir mais medo nela. E eu ia inventando um montão de coisa e nada dava certo. E a gente chegou no casamento assim. Eu construindo durante mais de um ano. A gente namorou 3 anos. No último ano foi um montão de mentira. E nada deu certo. E a gente se casou. E foi tudo bem. E depois que a gente se casou, eu acho que tudo que eu construí deu certo. A Leila da noite pro dia. Foi assim, puf. Se transformou numa menina extremamente ciumenta. Mas ciumenta que se ela... Eu não vou entrar em detalhes. Eu chegava na igreja, se eu sentasse no banco, olhasse para quem que você está olhando? O que você está falando? E cara, eu comecei a ficar louco. De verdade. Eu não podia sair para ministrar. Eu não podia olhar de lado. Eu não podia ver um programa de televisão. Se no intervalo de um programa passasse alguma cena de comercial de mulher, um comercial de cerveja, e ela passava na sala, eu estava vendo o programa, mas estava no comercial, ela falou, o que você está vendo esse comercial? Me brigava mesmo. E daí tudo aquilo que eu esperava no namoro veio. Mas veio de uma forma violenta, nociva, prejudicial, ao ponto que eu cheguei a questionar a Deus e falei assim, cara, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, como que eu vou viajar para uma nação? Como que eu vou ministrar numa igreja se essa paranoia o tempo inteiro com ciúme? E não sabia como resolver isso. E na minha cabeça, todas as mentiras que eu havia criado já tinham se apagado, eu nem lembrava mais disso. E um dia, eu estava no meu quarto e comecei a chorar. Porque eu acordei e ela começou a brigar comigo pelo que eu estava sonhando. Verdade isso. O que você estava sonhando? Pô, você vai querer controlar meu sonho, meu? Você estava sonhando? O que é essa cara? Ela chegou ali. Deixa eu maneirar aqui, amor. Olha, deu até um calor. E daí eu me lembro que na época nós tínhamos um pastor e eu chamei esse pastor para ir em casa para nos aconselhar. E ele me deu um conselho que não estava em Cristo, estava em Adão, sabe? Eu olhei e falei assim, caramba, o cara só piorou as coisas. E daí eu me vi completamente vendido. Falei, bom, cheguei no pastor, não deu certo. Eu não sei mais como lidar com essa situação. E naquele dia que ela perguntou do que eu estava sonhando, eu entrei no banheiro. A gente morava num apartamento, tinha um banheiro no nosso quarto, tinha um banheiro para visita. Eu entrei nesse banheiro, fechei a porta e comecei a chorar. Chorar mesmo, de verdade. Eu falei, eu não quero expor o que eu estou passando no meu casamento para ninguém, mas estava doído, estava sofrido, estava difícil de suportar aquela situação. Hoje a gente fala disso aqui com uma leveza e brincando, porque está superado, mas naquele momento foi muito duro para mim. E quando eu estava chorando ali, o Espírito Santo me falou assim, você está colhendo o que você plantou. Eu falei assim, mas o que eu plantei, Senhor?
Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca dei em cima de uma mulher. Depois que eu te conheci, eu nunca mais tive um pensamento impuro. Ele falou assim, você nunca fez nada disso, mas você inventou uma série de histórias, você se lembra? E ele me lembrou naquela oração que eu tinha feito. E ele falou assim, a mentira só tem uma maneira de ser curada, é com a luz. Chama a tua esposa e explica para ela que era tudo uma mentira, e conta toda a verdade, e fala que você fazia isso porque no fundo você queria produzir algo nela, e fala tudo, senta com ela. Meus irmãos, eu fiz isso naquele dia. Chamei a Leila e falei assim, lembra quando eu fazia isso era tudo mentira, eu nunca dei carona para ninguém, eu nunca saí com tal pessoa, nunca fiz, eu falava tudo aquilo lá porque eu me sentia inseguro com a tua atitude, eu sempre amei você, eu nunca te traí nem pensamento, e comecei a explicar para ela toda a verdade dos fatos. Naquele dia a gente se abraçou, chorou junto, orou. Eu não posso falar para você que foi instantâneo, porque a Leila, depois até ministrando com as mulheres, e um dia ela me falou que foi um processo de restauração da mente dela, mas para mim foi instantâneo, porque mesmo que ela ainda tivesse algum tipo de preocupação, sofrimento, ela nunca mais falou nada. Eu não tenho nós hoje temos 20 anos que a gente está junto, eu posso te falar e afirmar que eu não tenho um problema de relacionamento com a Leila, eu nunca mais tive uma discussão por ciúme. Se aquilo que foi um processo para ser curado durou para ela 1 ano, 6 meses, eu não sei. Para mim foi da noite para o dia. No dia seguinte ela era outra pessoa. E aquilo que eu fiz de uma maneira tão inocente, querendo produzir algo bom, mas nunca existe nada de bom numa mentira. Ela é tão nociva, ela é tão violenta, ela vai construindo, ou melhor, ela vai desconstruindo e destruindo algo de uma forma gradativa, que o dia que você percebe o efeito que essa mentira produziu, é devastador. Eu estou te falando isso hoje, meu irmão, porque não existe uma terceira opção, ou você está na verdade, ou você está numa mentira. A verdade é Cristo, a mentira é a velha natureza governada pelo diabo. Assim como Cristo tem um corpo através do qual ele se move sobre a face da terra, que é a igreja, que é um organismo vivo, Satanás também, como cabeça, tem um corpo que se move pela face da terra, que é o corpo de Adão, é a natureza adâmica. Um homem caído, sem a natureza de Cristo, é o corpo através do qual o diabo se move sobre a face da terra. E se a mente de Cristo não governa o teu corpo, eu quero te dizer que o teu corpo está sendo governado por uma mentira, para não falar que ele está sendo governado pelo diabo, uma forma mais elegante de falar. Não tem meio termo. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter 30 anos de evangelho, se você está vivendo uma mentira, quem governa a tua vida é Satanás, e isso é nocivo e devastador. Há caminhos que o homem parecem de paz, mas o seu fim são caminhos de morte. Você está trilhando um caminho de morte, e a única solução para a tua vida é trazer a luz, é permitir que a luz de Cristo muda completamente a tua concepção de ver a vida, inclusive de ver as escrituras. É isso que o Senhor quer produzir nesses dias. Todos os espaços que foram preenchidos na tua vida por tradição religiosa, por interpretação pessoal, conceitos errados, Deus quer arrancar hoje para que a verdade de Cristo possa penetrar a tua vida. Queria te convidar a se colocar de pé. Eu vou ser bastante objetivo, não para te expor, mas que você dê um primeiro passo para romper com isso na sua vida. Se de alguma forma você entendeu isso como uma realidade que você viva, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você bem objetivo. Você sabe se você precisa sair de alguma situação que ainda é uma mentira na tua vida. Pode até ser mesmo a religião, teus conceitos bíblicos. Pode ser que você carregue algo que ninguém saiba. Eu não sei, meu irmão, não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar a sair de trás da moita. Faça isso, não tenha medo. Enquanto o diabo continua controlando a tua mente, fala assim, você vai se expor. O que vão pensar de você? Ele continua tendo domínio sobre a tua vida. Quando você traz a luz, você está definindo no mundo espiritual quem governa a tua vida. A verdade ou a mentira? Cristo
ou Adão? Eu sei que há mais pessoas. Eu vou esperar você chegar aqui para eu orar. Não tenha vergonha, meu irmão. Amém. O Espírito da verdade está nesse lugar. Enquanto você não sair, você vai ficar incomodado aí no seu lugar. Não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Não fica tentando falar que está tudo bem quando você sabe que não está. Tem homens que falaram assim: caramba, mas eu falei que eu estava em pornografia semana passada e eu caí de novo. Você caiu de novo, você está de novo na mentira. Traz a luz, meu irmão. Pessoas que estão se sentindo injustiçadas pela igreja, por Deus, porque o seu conceito de justiça está totalmente equivocado. Pessoas que querem de fato enxergar a vida, enxergar o propósito, enxergar as pessoas através de Cristo. É com você que eu estou falando. Será que você consegue ter uma visão clara da vida, de fato? Será que esses assuntos que eu falei para você são naturais? Você entende a oração como Cristo entende a oração? Você entende a adoração como Cristo entende a adoração? Se isso está errado na tua vida, você está vivendo também na mentira. Sabe, você sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar: eu quero ter uma visão clara da vida, eu quero ver através de Cristo, eu quero a luz de Cristo, rompendo com toda a área de escuridão da minha mente, da minha maneira de pensar. Eu queria nesse momento que os profetas viessem aqui à frente, só os profetas. Se tem um ofício, se tem uma função na igreja que é propícia e adequada para tratar com o assunto de mentira, são os profetas. Isso, podem vir todos os profetas. Eu vou te falar uma coisa. Tem gente aqui viciada em profecia. Eu falei para vir aqui quem estava vivendo uma situação de mentira, e alguns corajosos vieram. Agora que eu chamei os profetas, eu não quero que ninguém saia do lugar para receber oração de profeta. Tá combinado? Porque daí agora que esses corajosos vieram, tem gente que fala assim: os profetas vão orar, eu vou lá para receber uma palavra. Não, agora você fica aí. Isso aqui a gente está tratando algo bastante sério. Ninguém vem aqui para receber palavra profética. Eu quero que eles sejam ministrados pelos profetas, para que haja luz onde há mentira, para que haja verdade onde o governo de Adão ainda está dominando. Eu queria que os profetas pudessem estar ministrando individualmente com eles. Alan, você pode fazer para a gente a adoração aí? Isso, Igor, ajuda a traduzir também daí. Xeriandalabasturi andarabas. Conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo,
pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Te exaltamos, Deus. Enche-me da graça e teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Mas eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais,
pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Eu me rendo mais, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Vento vem, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim como vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer. Vento vem, declare vento, vento de poder, sopra Espírito Santo. Faz teu querer, faz teu querer em mim como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu, faz teu querer em mim. Declare isso, meu irmão. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia, aplauda ao Senhor. Te adoramos, Senhor. E canalabaxeri andarabas, reque andarabarabarabachuri andarabas. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós retornamos hoje às 18 horas. Hoje nós teremos 2 ministrações à noite. Profeta Noma, Pastor Djalma. E então chegue no horário às 18 horas. Vai estar também o pessoal da banda Morada vai estar com a gente hoje à noite. E nós retomamos hoje então às 18 horas. Amém?
Senhor, nós te damos graças por essa manhã, por tudo aquilo que foi impartido ao nosso espírito, e nós declaramos um tempo de rompimento de toda mentira através da verdade que é Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos sair daqui com o nosso espírito governando os nossos pensamentos e redefinindo conceitos que foram mesclados e misturados por uma visão egoísta e centrada no eu. Pai amado, que essa palavra continue se movendo como uma palavra viva no nosso espírito ao longo desse dia e dos próximos dias. Nós te agradecemos por poder estar sendo ministrado, curado, tratado e libertos através da sua palavra. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Não vai embora sem abraçar umas 200 pessoas.